Vamos para mais um cafezinho? Bom, para terminar aqui essa série que eu tô fazendo sobre gestão, né? Só 3 mesmo, porque amanhã é feriado e sexta provavelmente não vai ter. Eu tava pensando em falar sobre turnover, né? Porque, assim, um dos grandes problemas que eu via quando eu tava trabalhando em empresas nacionais, né? Era o extremo turnover. Era coisa assim, tipo. Eu mesmo teve empresa que eu fiquei um ano e pouco. E depois as pessoas falam, pô, ficou bastante, né? Ah, cara, como assim ficou bastante? Hoje eu vou fazer 5 anos em agosto na atual empresa. 5? 5 anos. Vou fazer 5 anos na atual empresa. E eu acho assim, eu olho assim, vejo, pô, tem pessoas de 20 anos, 15 anos, 10. Pouquíssimas pessoas saíram desde que eu entrei, né? Muitos entraram. E é engraçado que as que saíram voltaram, né? Que é até engraçado. E assim, aí o pessoal fala que, pô, turnover é uma questão de cultura, né? A galera não quer ficar 10 anos numa empresa. Aí eu fico pensando, certeza que a galera não quer ficar 10 anos numa empresa? Porque, assim, cara, ficar 10 anos numa empresa é bom? Depende. Depende tipo, eu tenho a sensação que eu tô crescendo, né? Porque uma vez um próprio RH falou, uma RH falou pra mim, né? Ah, não, Vitor, é interessante eles saírem e voltarem porque eles acabam trazendo conhecimento. Aí eu fiquei pensando assim, né? Eu estava participando dos processos seletivos da empresa, né? Não como entrevistado, mas como entrevistador. Eu fiquei pensando assim, poxa, mas assim, tipo, se ela fala isso pra mim, significa pra mim assim, cara, você cai fora porque é o mais importante pra gente. E aí eu me questiono, seria isso a real abordagem, tipo, correta? Pô, cara, interessante pra empresa que a pessoa saia e volte. Por que não treina a pessoa, né? Por que não treina? Por que não dá uma condição para a pessoa ficar ali e ela possa desenvolver as plenas capacidades? Porque eu acho o seguinte, e aí eu vou do ponto de vista que eu quero chegar, né? Porque assim, o foco hoje da galera, a galera nem se preocupa com turnover. Eles tratam turnover com naturalidade, né? Mas eu vendo isso pela empresa que eu tô hoje, né? A empresa que eu tô hoje tem um turnover muito baixo, né? Pelo menos é o que parece, assim, pra mim, né? Tipo, as pessoas que eu trabalho, né, elas estão há muito tempo, né? E, e tem, assim, oferece treinamentos, tem muita, paga uma boa de plataforma de treinamento aí, sempre tem uma plataforma de treinamento, sempre tem treinamentos internos, eu tenho um treinamento de PMO agora, que eu vou ter que fazer até hoje, tem um trabalhinho pra fazer. Então, assim, a gente sempre está treinando, assim, a gente sempre está evoluindo, né? E aí eu fico pensando, poxa, mas será que o melhor mesmo é deixar a galera embora e voltar? E aí o que acontece com isso também? O salário só cresce se a galera ir embora. Então, pro lado do gestor, o gestor coloca que não, isso é natural, deixa a galera ir, deixa a galera voltar. E pro lado do empregado, né? É aquela coisa, vai porque se você não vai crescer, se você vai ficar aí, né? E aí tem uma outra questão aqui que, assim, eu acho as pesquisas salariais do Brasil muito ruins mesmo. Tem algumas que eu peguei aí, que eu olhei e falei assim, tá bom, ele tá pegando aqui só por linguagem, tipo, não diz nada. Não diz absolutamente nada. Tipo, é basicamente tipo a linguagem define tanto que você faz, né? E aí eu fiz uma. Um dia eu olhei uma dessas aí que a galera soltou, e aí eu pensei, cara, mas tipo, pesquisa salarial por linguagem não faz muito sentido. Deixa eu fazer uma aqui. Aí eu fiz uma lá, no Google Forms, né? Rapidão. Eu queria ver um recorte muito básico. E aí eu falei em alguns pontos, né? Eu botei região, eu botei quais são os fatores, as questões, onde você mora, né? E se o seu cargo, se você tem gestão ou não de pessoas. E aí o que eu percebi, né? Que é essa questão, se você tem uma responsabilidade com gestão ou não. Se você tem uma responsabilidade com gestão, o seu salário é 80% maior do que se você não tem. É como se assim, a média, vamos chutar uma média assim redonda, né? A média é 10 mil, que não é 10 mil, né? Era bem abaixo. Mas se você tem uma responsabilidade com gestão, a sua média vai ser 18. Tipo, é muito discrepante. 80% é muito discrepante.
Eu sei que, assim, se você tá no C-level, eu tava vendo uma pesquisa não, uma informação, é 120 vezes, tipo, a salário médio, né? Se você é um C-level, a média salarial dos C-levels no Brasil é 120 vezes a média salarial dos trabalhadores, né? E isso é uma naturalização da desigualdade, que eu acho absurdo, assim, tipo, será que o trabalho, assim, eu sei que tem um nível decisório muito acima, mas a grande questão está o que eu estava falando nos últimos, né? A gente hipervaloriza o empreendedorismo, hipervaloriza alguns tipos de crescimento, mas a gente não valoriza o trabalho, né? Quando a gente não valoriza o trabalho, a gente gera distorções como, tipo, turnover altíssimo, porque o cara tá olhando lá, o cara, pô, quero ser que nem um meu gestor de projetos aqui, que tem um carro portado, e assim, eu sou muito crítico dessa questão de olhar, eu sou muito crítico do consumismo, né? Você avaliar o outro pelas posses do outro, né? Mas assim, é a mentalidade do cara, o cara fala assim, eu quero ter o que o meu chefe tem. E aí fala assim, pô, mas ganhando esse salário que eu não vou conseguir ter, então vou aceitar outra proposta. E aí fica pulando, até uma hora que eu não sei o que acontece. Tipo, porque, cara, depois que você tá no 15º emprego, eu trabalhei em 7 empresas, né? Tipo, acho muito pouco. Acho relativamente muito, né? Tipo, mas assim, eu sei que tem pessoas que em 2 anos trabalharam em 7 empresas, né? E eu acompanhei, você vai ver no LinkedIn, né? Você vê a pessoa falando, anunciando que mudou, eu ia falar, caramba. Porque, assim, agora vamos voltar ao foco, né? O turnover é ruim. Eu acho que o conhecimento acumulado, principalmente o conhecimento de negócio, é muito bom. Então, por exemplo, hoje eu tô aqui na Andox há 5 anos. Eu conheço, assim, é estranho porque assim, eu conheço muito do framework que eu desenvolvo e muito da área de mediação, né? Então eu sei o que o pessoal da área de mediação faz, eu sei quais são os desafios deles, né? E acabei acumulando um conhecimento em Kafka muito grande, porque é 5 anos trabalhando com Kafka, basicamente. Então teve até uma vez que assim, meu chefe falou assim, ó, vai ter um plane aí, só que eu descobri que você é o meu engenheiro principal e você é o cara que não pode estar fora desse plane, tem que seja para ouvir. Eu falei, beleza, cara, vamos aí nesse plane aí. Aí ele falou, só que vai ser um horário de Kuala Lumpur. Eu falei, putz, eu vou ter que acordar com 3 da manhã? Vai. Eu falei, beleza, vamos lá, né? Pra mim foi horrível, né? Porque, pô, teve um dia que eu não consegui ficar acordado. Mas, que era esse o motivo dele não me chamar na reunião, né? Porque para ele em Dublin era chegar um pouquinho mais cedo. Para mim era acordar extremamente cedo, né? Mas era isso, assim, eu tenho um conhecimento acumulado ali. Eu sei que, por exemplo, eu sei que essas funcionalidades aí, como é difícil fazer a funcionalidade aí? Eu sei dessas coisas, né? Então, o conhecimento acumulado, ele é muito bom. Então, principalmente assim, aí vamos pegar, não, mas o caso médio é o caso consultoria. O cara vai chegar num projeto, vai entrar num projeto, vai desenvolver o projeto vai acabar em 2 anos. Tá bom, se o projeto dura 2 anos, a pessoa tem que ficar pelo menos 2 anos na empresa. Por quê? Porque é um projeto, cara. Você vai estar ali, vai ter conhecimento do projeto, conhecimento do cliente. Depois, cara, se a pessoa fica na empresa, a empresa pode vender o expertise daquela pessoa. Pô, já trabalhei com projetos tais, eu sei. E aí, muitas vezes acontece, e eu já vi isso acontecer, a empresa vender essa expertise, sendo que ela não tem mais essa expertise, né? Ela tem só o histórico dessa expertise. Ela pode dizer que fez aquele projeto, mas a pessoa que fez não está mais lá. E aí fica aquela coisa. Tipo, poxa, e aí a cobrança em cima do dev, que no caso era eu, né? Pô, você tem que aprender tal coisa. E aí você tinha que se virar ali, tipo, dar teus pulos ali. E no fundo acabava resultando numa assédio moral. Um assédio moral ali, porque a empresa vendeu que sabia aquele conhecimento. Só que na verdade a empresa não sabia mais, né? A pessoa tinha saído, né? E aí, assim, um outro ponto que eu posso tocar aqui, né? E aí para finalizar mesmo, porque já são 9 minutos de vídeo, né? E o cafezinho tá quase lá no final. E esse ficou muito bom mesmo hoje. Tô falando do café mesmo, tá? Assim, eu não gostava muito da ideia de luta de classes, né? Aí eu, conversando com um amigo meu que não é marxista, né?
Para você ter, só um explicativo, né? Luta de classe é a ideia do Marx, falando que a história é basicamente uma luta de classe. Mas o modo como o Brasil se colocou nos últimos anos acaba corroborando com essa ideia, né? Eu não gosto dessa ideia, não sou marxista. Mas um amigo meu me contou que, tipo, na empresa dele existe a, a escolha entre nível gerencial e nível operacional, né? Foi feita basicamente por faculdades, né? E tem basicamente uma faculdade lá, que eles pegam cursos de administração, de gestão dessa faculdade. E aí ele falou que participou de uma reunião, que ele falou assim, não, porque o nosso nível operacional é burro, porque é burro, as pessoas são burras, a gente tem que não sei o que, não sei o que. E esse meu amigo ficou ouvindo e falou, pá, peraí, cara, como assim, tipo... Ele não deu pitaco, né? Mas ele falou assim, cara, era um bando de pessoas que não entendem nada de vida, que não... Saiu da faculdade com 24 anos, já tem um carro importado, já tem um carro maravilhoso aí, e vive se gabando de ter um carro maravilhoso, e vive se gabando não sei o quê, mas que não tem nada de vida, cara. E os caras estão em atrito com a gente. E assim, eu vou assim, cara, a gente não tem atrito com eles, mas os caras estão em atrito com a gente. Os caras consideram a gente pessoas inferiores, de qualidade inferior. E aí entra na teoria, no viés marxista de luta de classe. Foi bem-vindo à luta de classe, né? Que eu falei, pô, cara, eu mesmo não sou muito. Eu creio que, assim, não sou muito. Na minha ideia que aconteceu no Brasil, se ela existia, ela era sutil, mas depois eu vi que não, ela não é sutil, ela não. É que algumas pessoas encampam ela, né? E algumas pessoas não encampam, algumas pessoas não compram essa luta de classe, algumas pessoas valorizam o trabalhador. Então, assim, ela existe, mas ela não é 100%. Em alguns casos, ela é exacerbada, né? E é por isso que a gente tem essa divisão de que. É por isso que a gente tem, e aí eu vou querer concluir, voltando lá para o começo, a The Manager Path sendo chamada arte da guerra. Porque assim, ao invés de você dizer pro seu nível técnico que tipo, você tem um caminho para chegar na gestão, você nomeia ele como um livro de guerra, de luta, a luta de classes, né? E eu não, eu queria que essa ideia não fosse real, mas nos últimos anos eu tenho ponderado muito que, pô, realmente, cara, eu tenho que dar meu braço a torcer os marxistas aí, porque eles ganharam essa aí, né? Eu não sou marxista, né? Eu não creio que a história inteira se explica sobre isso, né? E prefiro usar a lente do Elu sobre a evolução da técnica. Então, a técnica chegou num ponto que a gente tem controle de pessoas absurdo e a gente pode usar pessoas como objetos, né? Eu prefiro usar esse termo esse viés, né? Mas é isso, pessoal. Meu cafezinho foi esse, já acabou. Eu espero que não tenha ficado muito ruim a semana. Eu sei que a galera gosta, assim, eu fico só viajando aqui. Valeu, bom feriado pra vocês.